esse é assunto novo, teoria do dínamo. Então, como é que se forma o campo magnético da Terra? Teoria do dínamo é a mais aceita hoje em dia, que diz que correntes de convecção do metal fluido no núcleo externo, você tem aqui o núcleo interno, núcleo externo. Então, as correntes de convecção de metal fluido no núcleo externo da Terra, impulsionadas pelo fluxo de calor do núcleo interno, organizadas em rolos pela força de Coriolis, então, pela própria rotação da Terra, tem esse formato, dá esse formato helicoidal. Veja, nesse sentido, nessa parte de cima, nesse sentido, nessa parte de baixo. Então, você tem dois sentidos aqui para essas helicoidais, esses rolos. Então, ao fazer esses rolos, a força de Coriolis, ela cria correntes elétricas circulantes, que geram justamente o campo magnético. Então, o campo magnético é gerado aqui a partir dessa movimentação do metal fluido no núcleo externo, né? O núcleo interno é basicamente ferro e níquel sólido. Então, gente, está aqui o PDF sobre o assunto. Coloquei aí já para vocês o nome do artigo e os autores. Cadê a máquina? Toda a matemática envolvida, é claro. Está no artigo. A máquina que eles montaram está aqui para baixo, com o sódio fluido. A máquina que eles montaram, esse é o módulo central, para fazer ali as correntes em convecções no sólido fluido, sobre a possibilidade de cálculo da inversão do campo magnético. Quando vai ocorrer a próxima inversão? Isso é muito difícil de calcular. As ferramentas matemáticas são as mais complexas. É difícil até fazer o cálculo computacional do negócio. Difícil. Por conta de uma série de fatores que nós já vamos ver. Então, esse aqui é o modelo do Glatz-Meyer, uma animação, um modelo mais aproximado do campo magnético da Terra. O amarelo é de onde sai, o azul é de onde entra, os dois polos. Então, veja que não é muito simples, não. Veja aqui dentro, como é todo enrolado ali, as linhas do campo magnético, né? Saem de um polo, entram no outro, como eu mostrei aqui também com essa esfera e a limalha de ferro, né? Mas esse modelo em 3D, ele é muito mais preciso. Tá, então, o modelo do Glatz-Meyer. Ele tem estudado isso há mais de 15 anos para poder criar essa modelagem. Então, como é agora o campo magnético? Agora vamos ver o que acontece numa inversão. Aqui começa a inverter. Veja, gente, não há nenhuma influência sobre os polos geográficos. Não há nenhuma influência sobre o eixo de rotação da Terra. A rotação, o eixo de rotação, fica o ângulo, né, do eixo de rotação com o plano da órbita, fica tudo igual. Essas coisas não mudam, é só o campo magnético que vai se alterando. Então, aqui nessa imagem, o campo magnético ele já está ali se misturando, se modificando. Nós começamos com o azul em cima, o amarelo embaixo. Então, está saindo do polo sul magnético e entrando no polo norte magnético. Aqui já começa a misturar, sem alteração de polo geográfico e de jeito nenhum. E eixo do planeta, eixo de rotação. Continua igual. Até que ocorre a mudança. Então, pode o polo magnético parar um pouco aqui. Veja que é diferente uma excursão do polo
de uma inversão do polo. A excursão do polo, ela vai acontecendo ao longo do tempo. Então, você tem no polo ártico canadense, indo em direção ao polo ártico da Sibéria, por exemplo, né? Da Rússia, na Sibéria. Então, aqui, vai indo, isso se chama excursão. A inversão é quando norte vira sul, sul vira norte. Então, aqui estaria mais ou menos o polo norte magnético. Ele vai haver uma mistura ali, vai mudando de lugar até que o polo norte magnético vira o polo sul magnético. Essa é uma completa inversão do campo magnético da Terra. Na primeira imagem aqui, você tem o azul indo para a direita em cima. E na última imagem, depois de ocorrer a inversão, você tem o azul indo para a direita embaixo, o amarelo indo para a esquerda em cima. E isso só mexeu no campo magnético, não mexeu no eixo da Terra, na rotação, nada, na translação, nada disso. Não houve modificação em nada disso. Certo? Ótimo. Por meio da análise de anomalias magnéticas do fundo do mar e da datação de sequências de reversão em terra, já falamos sobre isso também, estudo de rochas, né? Paleomagnetismo. O estudo do paleomagnetismo tem desenvolvido uma escala de tempo de polaridade geomagnética. A escala de tempo atual contém 184 intervalos de polaridade nos últimos 83 milhões de anos. Então, nos últimos 83 milhões de anos, houve 183 reversões do campo magnético. Reversões no sentido de que norte vira sul, sul vira norte. É claro que há um enfraquecimento durante a inversão. O campo magnético ele fica mais fraco quando se inverte. Aqui eu tenho a polaridade geomagnética durante os últimos 5 milhões de anos. 5 milhões de anos, em termos geológicos, é pouquíssimo. É um período de tempo muito pequeno, em termos geológicos. Então, nos últimos 5 milhões de anos, você tem essas inversões aqui. As áreas escuras denotam períodos em que a polaridade corresponde à polaridade normal. Então, aqui em Brunhes, nós estamos na nossa polaridade de hoje. Teve essa inversão, a última inversão grande aqui, de Matuyama. Matuyama foi um pesquisador, 1920, ele começou com esses estudos, etc. Então, as áreas escuras, a polaridade é anormal, e as áreas claras, períodos em que a polaridade é invertida. Reparem no tempo em que a polaridade fica invertida, que é o branco, no tempo que fica normal, como a de hoje, que são as faixas escuras, pretas. Repare que não há ali, não há nessa sequência de faixas, nessa progressão, um padrão. Durante quanto tempo ficou? Qual é o padrão entre elas? Olha, tem uma que foi uma inversão aqui rapidíssima. Rapidíssimo em termos geológicos, claro. Né? Nós estamos há quase 1 milhão de anos aqui, né, há 780 mil anos houve a última inversão. 780 mil anos. Então, todo esse período aqui é conhecido como Matuyama, em homenagem, é claro, a esse pesquisador. Aqui eu peguei uma mais antiga, né? Aqui no Cretáceo, do Mesozoico, você tem um tempo em que ficou muito... Aqui é a mesma coisa, a cor preta é para a polaridade atual. Então, as áreas escuras denotam períodos em que a polaridade corresponde à de hoje. E as áreas claras em que houve a inversão. Há algum padrão nisso? Não há padrão. Não se percebe um padrão. Né? O que procura a ciência? Basicamente, a ciência procura repetições, padrões, para poder fazer previsões. Imagina, isso aí corresponde ao seguinte: um dia tem 24 horas, o outro dia tem 23,5, depois o outro tem 18 horas. Imagina, algo assim. Então, o giro da Terra, a rotação seria completamente aleatória. Né? Por exemplo, o giro da Terra, a rotação da Terra, 24 horas aproximadamente.
Isso a gente pode esperar durante muito tempo. Isso é um padrão. Então, a ciência procura padrões de repetição. Tem algum aí nessas faixas? Não. Não tem. É praticamente aleatória a coisa. Por isso é tão difícil saber quando será a próxima inversão do campo magnético. Continuando. Tem o supercrom aí. Supercrom normal do Cretáceo. Supercrom são essas faixas muito grandes, pretas, em que a inversão ficou assim durante muito tempo. Chama supercrom. Vários estudos analisaram as propriedades estatísticas das reversões na esperança de aprender algo sobre seu mecanismo subjacente. O poder de discriminação dos testes estatísticos é limitado pelo pequeno número de intervalos de polaridade. Então, 183 inversões nos últimos, 84 milhões de anos, né? Então, é muito pouco. Vocês sabem que a estatística ela é muito mais precisa de um determinado evento e uma previsão, quanto mais dados você tiver. Então, de novo, nos últimos 83 milhões de anos, houve aproximadamente ali, então, 183 reversões. É muito pouco o número de dados, muito pequeno o número de dados, para poder ter uma previsão estatística. Primeiro, para começar. Quanto mais dados, melhor, né? E ainda, então, no entanto, algumas características gerais estão bem estabelecidas. Em particular, o padrão de reversões é aleatório. Não há correlação entre os comprimentos dos intervalos de polaridade. Não há preferência por polaridade normal ou invertida e nenhuma diferença estatística entre as distribuições dessas polaridades. Né? Certo? Então, veja, a aleatoriedade da inversão é que torna muito difícil você saber quando será a próxima. Muito difícil. É claro que não inverte de uma hora para outra. Hoje, né, tá polo norte magnético ali, junto com o polo próximo do polo norte geográfico e o sul para baixo. Daqui uma semana inverteu. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Tem um tempo até que bem demorado para ocorrer a inversão toda. Gente, então, observamos que é muito difícil você conseguir prever inversão de campo magnético. As tentativas são muitas, né? E feitas por pessoas muito capazes nessa área, que estudam isso há 20, 30 anos. A modelagem matemática é muito complexa para saber quando vai ocorrer uma próxima inversão. Muito complexa. E essa aleatoriedade das inversões deixa tudo ainda mais difícil. Então, você tem talvez um intervalo em que seja possível. Quem disser vai ter uma inversão daqui 2 anos, 1 ano, 10 anos, 5 anos, não sabe nada do que está falando. Tenha certeza que não sabe nada do que está falando. Não dá para prever assim uma inversão de campo magnético. De forma alguma. Né? Alguns autores falam que daqui 2.000 anos é possível que ocorra. Então, o cientista ele tem que ter muito cuidado antes de divulgar uma pesquisa. Tem que deixar dentro de um intervalo, principalmente falando de geologia, geofísica. Não dá para dizer, olha, quinta-feira da semana que vem vai ocorrer um terremoto, não sei aonde. Não, não dá. Então, o que eu garanto é que a aleatoriedade das inversões são grandes, muito grandes. Não dá para fazer previsões. Estão tentando de todas as formas achar uma modelagem. Muito difícil. Quem vier com essa história de que daqui 2 anos, 5 anos vai ter alguma coisa, não sabe do que está falando.